A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,19 que não acumulem para você tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para você tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A gente está vivendo tempos que o foco para se conseguir coisas materiais, como carro, casa, emprego e até condições financeiras melhores, muitas vezes apenas o dinheiro, está mais alto do que nunca. E o que a gente tem feito que deveria ser bênção, que é justamente nós focarmos em sermos alguém melhores, tipo trabalhar, estudar, a gente está transformando isso em distração e tirando o foco daquilo que deveria ser para o Senhor. E a gente está fazendo com que isso seja um egoísmo da nossa parte. A parábola do jovem rico, ela reflete muito bem o que a gente está vivendo nos dias de hoje, entre os nossos jovens, que é esse amor pelas riquezas, esse amor pelo material. E aí, na Bíblia diz que o jovem rico, ele vai até o Senhor, se prostra e pergunta: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? E aí o Senhor fala: você conhece os mandamentos: não furtarás, não matarás, não darás falso testemunho, não enganarás o teu próximo, honra teu pai e tua mãe. E aí o jovem, quando ouve isso, ele diz: mas Senhor, eu já tenho obedecido a isso. Ele já tinha obedecido, ele já estava obedecendo os mandamentos do Senhor. E quando o jovem fala aquilo, o Senhor diz, o Senhor fala, né, que ele amou aquele jovem. A Bíblia diz que Jesus amou aquele jovem. E aí Jesus falou: falta apenas uma coisa. Venda tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres, porque assim você terá um tesouro no céu. Após isso, venha e siga-me. Mas aí a gente vê o que aconteceu com ele acontecendo também com os jovens de hoje em dia, que é a renúncia. A gente tem renunciado muito pouco, a gente tem feito muito pouco esforço para que a gente renuncie os nossos desejos. E o desejo daquele jovem era continuar com as suas riquezas. Ele não queria abrir mão daquilo que ele tinha para seguir ao Senhor. E assim ele não seguiu. Ele se entristeceu por ter ouvido o que Jesus falou, que era de abandonar tudo, vender tudo. E então ele decidiu não seguir ao Senhor, não deixar as coisas desse mundo para trás, porque o coração dele estava no material, estava nas coisas que ele tinha e não no que ele iria ter, e não no Senhor, que é o mais importante. E aí a gente hoje em dia vive como se não existisse um outro reino. A gente está tão focado no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso trabalho, que a gente não pensa que existe um reino para onde nós vamos. E a gente tem se dedicado mais ao mundo, mais às coisas que a gente pode conseguir nesse mundo do que acumular tesouros no céu, que é o que Jesus falou. E para a gente viver esse reino eterno, esse reino que a gente vai viver para sempre com o Senhor, a gente tem que abdicar das coisas desse mundo. A gente tem que abdicar dos nossos desejos para que a gente possa viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva. A gente viver no céu, a gente viver o céu aqui na terra. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente não pode viver apenas uma ilusão, se deleitando das coisas desse mundo, mas se esquecendo de viver para Deus. Porque o evangelho é de graça, mas ele custa tudo. E a gente tem que viver para o Senhor, amar ao Senhor de todo o coração se a gente quer viver um
uma vida eterna com Ele. E aí, se a gente quer viver para Ele, ser conhecido por Ele, a gente tem que fazer o que Ele nos pede. Ser fiéis, ser obedientes à sua palavra, amar o Senhor de todo o coração, assim como diz lá em Marcos 12, que o escriba, o mestre da lei, foi ao encontro de Jesus que estava ensinando no templo e pergunta qual era o maior mandamento. E Jesus fala, o maior mandamento é este: ame ao Senhor de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E aí fica a pergunta, onde está o nosso coração? A gente está de fato amando ao Senhor, colocando Ele em primeiro lugar? Então que a gente possa viver para o Senhor pensando no eterno, pensando naquilo que a gente vai viver com Ele, no reino que nós iremos habitar ao lado dele, nos fazer conhecidos por Ele. Então, que a gente possa colocar o nosso coração no Senhor e não nas coisas desse mundo. Foi isso que eu queria falar com vocês, passar essa mensagem. Acredito que tenha sido bem rápido e espero que vocês possam ter sido abençoados. Então, muito obrigado e sejam abençoados na prática da palavra.